A rodada teve 8 partidas decididas e os resultados foram bastante significativos para as equipes que brigam por objetivos diferentes na competição. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1, com gols de Melpis e Yuri Alberto, enquanto o gol do time mineiro foi marcado por Kaique. Em um duelo equilibrado, Bragantino e São Paulo empataram por 1-1. Eduardo Sacha marcou para o Bragantino, enquanto Lucas Moura fez o gol de empate para o São Paulo. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Os gols de Tomás e Nicão mantêm viva a esperança de classificação para competições internacionais. Em casa, o Criciúma foi derrotado pelo Vitória por 1-0, com Janderson marcando o gol da vitória para o time baiano. O Palmeiras conquistou uma importante vitória fora de casa por 2-1 contra o Bahia, com gols de Rafael e José. Em um jogo de altos e baixos, Grêmio e Juventude empataram por 2-2. Martim e Franco marcaram para o Grêmio, enquanto Luiz e Lucas fizeram os gols do Juventude. O Flamengo derrotou o Cuiabá por 2-1, com gols de Guilherme e Matheus. Por fim, no jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, o empate foi sem gols e não foi o resultado que os times esperavam, especialmente para o Botafogo, que segue líder da competição. Após a rodada, a tabela de classificação apresentou algumas movimentações, principalmente entre os primeiros colocados e os times da zona de rebaixamento. Top 6 da tabela. Em primeiro lugar tem o Botafogo com 69 pontos. Mesmo com empate, o Botafogo segue na liderança da competição, mantendo uma boa vantagem na corrida pelo título. Em segundo, o Palmeiras com 67 pontos. Com a vitória sobre o Bahia, o Palmeiras subiu para a segunda colocação, ficando a 2 pontos do Botafogo. O Fortaleza segue forte na briga, ocupando a terceira posição com 63 pontos. Com a vitória sobre o Cuiabá, o Flamengo segue posicionado na parte de cima da tabela, com 62 pontos. O Internacional ocupa a quinta posição, com 59 pontos. O São Paulo está em sexto, com 58 pontos, com boas chances de se aproximar dos primeiros colocados. Na zona de rebaixamento temos o Criciúma em 17º com 37 pontos. Em 18º o Bragantino também com 37 pontos. Em 19º o Cuiabá com 29 pontos. E em 20º o Atlético Goianiense com 26 pontos. As equipes na zona de rebaixamento ainda seguem lutando para não caírem. Cuiabá e Atlético Goianiense se encontram em situações complicadas. Ainda faltam algumas partidas para completar a 14ª rodada, e os jogos prometem ser decisivos para muitas equipes. Confira os próximos confrontos. O Vasco da Gama recebe o Internacional em São Januário na quinta-feira, às 20 horas. Fluminense e Fortaleza. Na sexta-feira, às 21h30, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã. Um confronto importante para as duas equipes que buscam se manter entre os primeiros colocados. Os melhores jogadores da rodada, segundo o SofaScore, são Rodrigo Garro, do Corinthians, 7,52, Matheus Pereira, do Cruzeiro, 7,52, João Ricardo, Fortaleza, 7,46, Rafael Viega, Palmeiras, 7,44, Wesley, Internacional, 7,39, Lucas Moura, São Paulo, 7,34 pontos. Com apenas algumas rodadas restantes, a Série A do Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final e a disputa pelo título está acirrada, assim como a luta contra o rebaixamento. Acompanhe os próximos jogos e não perca nenhuma atualização aqui no canal.